Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos do canal aqui do Apostolado do Café Católico. Nesta série que vamos fazer agora, nesta nova série de explicações dos brasões eclesiásticos. Bom, a nossa intenção é explicar o significado dos brasões de alguns ministros de Deus. Os brasões eclesiásticos, aqueles escudos que os bispos, tanto o Santo Padre e o Papa, os bispos, presbíteros, os padres, diáconos, abades e abadesas de mosteiros, todos eles têm um brasão. E quem explica o brasão é uma ciência chamada heráldica eclesiástica, que tira-se da heráldica, que é aquele sistema de explicação dos brasões e dos escudos, que vem de uma origem muito antiga, que inclusive inicialmente foi desenvolvido como sinais para selos, usados para marcar documentos. A heráldica eclesiástica ela evoluiu como um sistema de identificação das pessoas, dos eclesiásticos, do clero cristão. Então, faremos, depois deste de hoje, outros, faremos uma explicação mais detalhada do que é os brasões eclesiásticos, um pouco da heráldica eclesiástica, e explicar os brasões de alguns ministros de Deus. Neste primeiro episódio, neste primeiro encontro, faremos a explicação do brasão do nosso pai espiritual, Dom Henrique Soares da Costa. Então, o primeiro brasão que vamos explicar é de Dom Henrique. Posteriormente, faremos a explicação do brasão do Santo Padre e o Papa e depois de outros bispos. Primeiramente, é claro, os bispos daqui do estado de Alagoas e suas dioceses sufragâneas. Por hoje, vamos dar início agora à explicação do brasão eclesiástico. Temos aqui esta belíssima imagem com a foto do Dom Henrique Soares, e o rebanho de ovelhas. Sinta-se uma ovelha abraçada, você que se sente filho espiritual de Dom Henrique Soares, neste rebanho em que ele pregou tão grandemente o Evangelho e realmente foi um grande pai espiritual. Dom Henrique é pai espiritual aqui do Apostolado do Café Católico, então por isso escolhemos como primeiro brasão para explicar o brasão dele. Então, como vai ser estes momentos? Então, primeiramente vamos falar o nascimento do ministro, a ordenação, presbiteral, episcopal, se for bispo, e se estiver vivo, a idade atual, foi falecido, como é o caso de Dom Henrique, a data do falecimento e onde foi. É uns dados básicos para depois sim partirmos para o brasão propriamente dito. Então, primeiramente, Dom Henrique nasceu, vemos aqui a foto dele, e o brasão. Dom Henrique nasceu em 11 de abril de 1963 em Penedo, Alagoas, e foi ordenado sacerdote no dia da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto do ano da graça de 1992, aqui em Maceió. Foi ordenado bispo no dia 19 de junho de 2009 e, aos 57 anos, em Recife, faleceu no dia 18 de julho de 2020. Se estivesse vivo, neste ano de 2024, que é o ano que estamos agora gravando estas explicações, agora, nesta série de explicação dos brasões, se fosse hoje, estaria com 61 anos de idade. Morreu aos 57 anos em 2020. Estes são os dados básicos. Posteriormente, quem sabe, faremos explicações um pouco da biografia de Dom Henrique.
E agora partamos para o brasão. Estamos vendo aqui no centro do vídeo, né, o brasão de Dom Henrique. Veja, o brasão em geral, a estrutura que muda é o escudo, que é essa parte dourada do brasão de Dom Henrique. Isso é o escudo. Mas existe uma estrutura que não muda, né? Por exemplo, este brasão, né, eclesiástico de Dom Henrique é um brasão de bispo. Depois faremos a explicação dos vários brasões relacionados ao cargo eclesiástico. Os brasões dos bispos, e aí pode ser, no caso, um bispo diocesano, que era o caso de Dom Henrique, que foi bispo de Palmares, né, no estado de Pernambuco. Pode ser um bispo coadjutor, que é aquele bispo que vai suceder o bispo que está governando a arquidiocese ou a diocese. Pode ser um bispo auxiliar, que fica auxiliando o bispo atual, ou um bispo titular, auxiliar ou titular, que recebe um título de diocese. Todos eles, o brasão tem esse chapéu, que o nome do chapéu é galero. Então esse chapéu verde com esse símbolo comprido, com borlas, que são esses nós que ficam do lado esquerdo e direito do brasão. Então a cor ela é verde de todos eles. Então usam no brasão o galero verde, que é esse chapéu que tem um fundo, onde fica a cabeça, né? O chapéu você vê que tem um fundo vermelho. E todos eles, por serem bispos, têm essa cor verde e as borlas. E é interessante a quantidade das borlas, que são esses nós que ficam. São 6 de um lado e 6 do outro. Então os brasões dos bispos são 12 borlas. E existe também, né, a cruz. Quando não é um bispo, por exemplo, e se dependendo, vamos supor um padre não tem essa cruz. Vocês estão vendo essa cruz dourada, né? É porque a cruz chamada cruz episcopal, porque é bispo. Então, o brasão, basicamente, todos os bispos são assim, certo? A cruz episcopal. Antigamente, né, que foi abolido, antigamente existia a mitra e o báculo, que eram muito comuns no passado, mas que na década de 60, no finalzinho dos anos 60, em 1969, houve uma instrução que não permitiu mais o uso da mitra e do báculo para os bispos. Foram retirados. Então todos os bispos têm esse chapéu verde, 12 borlas, né, que é o galero, o chapéu com as borlas. Muito bem. E o local onde fica o chamado mote. O que é o mote? Mote é o lema do bispo. E no meio, no centro, esse escudo dourado, no caso, é dourado porque é o de Dom Henrique, é o local onde fica. É isso que muda de um bispo para outro, porque cada bispo cria o seu brasão. Muito bem, vamos agora à explicação, né, breve do brasão de Dom Henrique. Primeiramente, vocês veem que o brasão ele é dominado, né, pelo grande Y. Tem um Y no centro do brasão, um grande Y vermelho. Uma primeira observação do Y é porque trata-se da primeira letra de Huios, que é a palavra filho em grego. Huios. Só que esse Y, se vocês verem, eles estão sempre nas casulas dos sacerdotes, justamente porque o sacerdote celebra a divina liturgia, o grande mistério, né, da Eucaristia, né, por ele ser em persona Christi, ele está na pessoa do Filho de Deus, que intercede por nós e oferece o santíssimo sacrifício da Eucaristia. Então, nas casulas tem esse grande Y, porque é o Y da palavra filho em grego, o Rios. A própria grafia do Y
recorda, né, os braços abertos e estendidos do Filho de Deus que se entregou por nós na cruz. O próprio Y recorda que parece uma cruz. Assim, se trata de uma visão central, né, cristocêntrica, uma visão cristocêntrica, o Filho de Deus que está no centro de toda a nossa salvação. Tudo converge para o Filho de Deus que se entrega amorosamente ao Pai no Espírito eterno. É um texto que era muito caro a Dom Henrique, esse texto da carta aos Hebreus, do capítulo 9, versículo 14. Quanto mais, está lá na carta aos Hebreus, quanto mais o sangue de Cristo, que por um Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos um culto ao Deus vivo. Esse é o texto, e que Dom Henrique pregava muito esse texto, quando se falava do Espírito Santo, quando ele olhava e contemplava Jesus na cruz, e eu vendo o Pai, o Filho, ele sempre falava desse texto, quando se falava da obra do oferecimento de Jesus na cruz. O texto que fala sobre a entrega do Filho ao Pai num Espírito eterno. Depois vamos ver que é vermelho, o Y é vermelho. A cor litúrgica, quando se trata do vermelho, recorda, né, este amor do Filho de Deus, que recorda o sangue derramado na cruz, mas também converge para mostrar a cor do Espírito Santo, que é evocada por esta cor. Recordem que na solenidade de Pentecostes, o vermelho é a cor litúrgica, porque é a cor do Espírito Santo, a cor do fogo do amor do Espírito, que é fruto da entrega do Filho para a nossa salvação. Quer dizer, a divinização de toda a humanidade e de toda criatura, representada pelo dourado. Aqui todo o escudo, né, é dourado. Recordem que o dourado, na iconografia, e pensar na cor litúrgica do dourado, quando se pensa nos simbolismos de cores, o dourado na iconografia é a glória de Deus, a luz divina, porque o dourado recorda-se o sol. Pensava-se que toda a glória, né, vinha do brilho do sol. O sol foi simbolizado como divino na antiguidade pagã. E na teologia iconográfica, toda a glória é representada pelo dourado. Tanto que todos os ícones têm uma grande parte que é dourada, é cheia da glória de Deus. Dom Henrique, ao colocar o dourado no brasão, pensava muito nessa parte também da teologia iconográfica, porque o dourado ele simboliza justamente isso, a divinização da humanidade, onde o Filho de Deus está no centro, né? Todo o dourado preenche o brasão. Todo o dourado é uma expressão da salvação universal de Cristo, não somente Israel, mas toda a humanidade. E desse mistério salvífico, o novo bispo, porque na época, né, Dom Henrique, quando foi nomeado bispo, criou o seu brasão, que é, no tempo, o novo bispo, ele recorda-se que é ministro dessa salvação, pois que outra coisa não pretende a não ser apacentar em Cristo. E aqui vamos para o mote do brasão. Mote, como eu já falei, é o lema episcopal, o lema de bispo dele, que em geral os padres e os bispos, o Papa, têm os seus lemas, e Dom Henrique escolheu o lema em Christo Pacere. Está lá embaixo do escudo, na faixa, o texto em Christo Pacere, apacentar
em Cristo, sendo um instrumento da divinização conquistada por Jesus, nosso Senhor. Esse lema, apacentar em Cristo, Dom Henrique era muito devoto e admirador de Santo Agostinho. Existe uma homilia de Santo Agostinho sobre os pastores, sobre Jesus, o bom pastor, em que Dom Henrique tira esse lema do texto da pregação de Santo Agostinho. Santo Agostinho, na homilia, ele diz assim: gloriam-se os pastores, mas quem se gloria no Senhor se glorie. É isto, dizia Santo Agostinho, apacentar o Cristo. É isto, apacentar por Cristo. É isto, apacentar em Cristo. Não se apacenta fora de Cristo. Então, Dom Henrique gostava muito de Santo Agostinho e pegou o lema dessa pregação de Santo Agostinho: apacentar em Cristo. Nunca apacentar fora de Cristo. Então, depois vamos ver a flor de lis. Quem olha para o brasão do lado esquerdo do brasão, mas quem está olhando do lado direito, vemos uma flor de lis azul. A flor de lis sempre recorda a Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus, em que o bispo, o novo, na época, novo bispo, o novo episcopo, ele é devoto. Dom Henrique era muito devoto de Nossa Senhora e põe a presença materna da Virgem Maria no seu brasão. Maria Santíssima, que é modelo de todo o discípulo. Maria Santíssima, que é mãe dos pastores da igreja, e a Virgem Maria, que é colaboradora da obra da salvação operada pelo seu Filho Jesus. Então, estes são os elementos do brasão de Dom Henrique, riquíssimos em detalhes, uma forte teologia, um brasão que podemos até rezar com o brasão, olhando para um brasão, pensando nesses significados, e podemos até fazer boa meditação e oração, agradecendo ao Senhor que dá à sua igreja dons de bons pastores para cuidar do seu rebanho. Bendito seja Deus que cuida de nós. Bendito seja Deus que nunca deixa a sua igreja sem bons pastores. Todas as gerações têm bons pastores. Graças a Deus. Então esta é a primeira explicação do primeiro brasão que vamos fazer nesta série de explicações de brasões eclesiásticos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos conceder a graça de bons e santos pastores e dignos ministros para cuidar da sua grande grei, do seu grande rebanho, que é a Igreja de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.